Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Oi. É o ventilador. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Nossa Senhora Consoladora. É com imenso amor, imensa felicidade recebê-los aqui hoje. Só vou passar alguns recados antes de fazer a oração inicial. A gente está fazendo o nosso bazar todos os sábados. São peças para pessoas beneficentes, peças a partir de R$ 10. É das 9 às 11h30. Então, se vocês conhecerem alguma família que precisa, ou se quiserem, assim como outras pessoas estão fazendo, comprar para doar as peças, são peças em excelente estado, tá? Segunda coisa, nós temos o grupo da casa, que a gente vai divulgando através dos avisos as próximas palestras, tem o Instagram também, tem um QR Code aqui na parede, depois se alguém quiser escanear para entrar no grupo, receber orações, mensagens que são encaminhadas diariamente lá, tá? Fiquem à vontade também, certo? Vamos começar então? Fechem os seus olhos, elevem o seu pensamento ao Mestre Jesus nesse momento. Respirem bem profundamente. Ó Mestre Jesus, agradecemos por mais esse momento, por estarmos aqui reunidos, por amor em seu nome. Que a nossa Mãe Consoladora possa derramar sobre cada um de vocês que esteve aqui presente hoje e daqueles que não puderam estar aqui também, todo o seu imenso amor. Que a cada pedido, a cada centelha de luz que cada um aqui veio buscar hoje, possa assim receber. Que os sofrimentos, as tristezas, as angústias, a solidão seja dissipada através dessa oração, através do seu intenso amor. Obrigado, Mãe Consoladora. Obrigado, Mestre Jesus, por toda a luz, por toda a força que o Senhor promove dentro de nós todos os dias. Obrigado pelas dificuldades, obrigado pelos atrapalhos, obrigado pelas doenças. Por que agradecer as incondicionantes que acontecem na nossa vida? Porque são elas que moldam para que nós consigamos ser pessoas melhores em nossa vida. É através da superação que o homem se transforma. Então vamos hoje agradecer com imenso amor tudo aquilo que Deus trouxe em nosso caminho. E que cada um de vocês que aqui esteve hoje possa levar essa centelha de luz para o seu lar. E essa centelha que é brilhante todos aqueles que lá estiverem junto de vós. Obrigado, 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 Mestre Jesus. Que a espiritualidade abençoe a nossa querida Fabiane hoje. Que suas palavras compenetrem no mais puro íntimo de vossas almas. Obrigado, 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 Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Assim que terminar a palestra, nós fazemos o passe coletivo. Pós-passe coletivo, quem se sentir bem, tem a água fluidificada no corredor, pode tomar a água e está liberado para ir embora. Quem ainda preferir ficar e tomar o passe individual, fique à vontade também. Permanecendo aqui na sala, mantenha-se em oração e pensamento elevado, colocando os seus desejos na mão daquele que sempre nos consola. Tudo bem? Fabi, muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade, viu? Boa noite. Boa noite. Eu sempre falo que é uma felicidade muito grande quando eu sou chamada para ir a algum lugar, porque é uma grande oportunidade de eu estar cumprindo com uma missão,
que num determinado momento me despertou o ser. E aí quando o nosso amigo estava dizendo, né, bem dizendo a dor, eu agradeço sempre ela, porque foi ela que me despertou. E ela é a melhor dos despertares, porque quando a gente está mais aberto, porque como eu disse da outra vez, quando está tudo bem, a gente nem estaria aqui, a gente estaria no conforto da nossa casa, na frente da TV, junto com a nossa família. Mas quando a gente está com algum probleminha, com alguma dor, a gente procura Jesus. E aí a gente vai descobrir que Ele sempre esteve do nosso lado. Era nós que não havíamos prestado atenção. E aí hoje o tema é pescador de homens. Porque a gente já ouviu falar de pescadores, né? Quantos pescadores tem por aí, mas quem é esse pescador de homem? Quem será que saiu em busca, procurando homens, pescando homens, ensinando esses homens também a serem pescadores? Esse homem é o divino Rabi, é Jesus que veio até a terra para nos ensinar uma lei que já havia chegado muito antes através de Moisés, mas nós não havíamos entendido. A primeira psicografia que a gente tem conhecimento, que está documentada, é através de Moisés, onde ele recebe os 10 mandamentos, nos explicando como é que deveríamos agir. E os 10 mandamentos não foram suficientes, porque começaram a fazer interpretações, então era dente por dente, olho por olho, e aí então Moisés teve que fazer a jurisprudência, e foram mais de 500 normas para tentar explicar os 10 mandamentos. E aí era uma bagunça, não resolvia. Então Jesus pediu, em uma reunião dos Cristos planetários, para estar aqui conosco. Ele pediu para encarnar na mesma condição de um ser humano, porque ele nunca esteve neste planeta. Ele foi já designado quando da criação do planeta, ele participou 10 bilhões de anos antes, ele participou da criação. E como ele viu que não resolvia, que todos os outros que o antecederam não conseguia fazer com que os homens entendessem o caminho de evolução, então ele pediu numa reunião para poder estar conosco. E ele esteve. E quando ele estava pronto para começar o seu messianato, que foi aos 30 anos, ele saiu em busca de homens para que pudesse dar continuidade aos seus ensinamentos. Aqui alguém de vocês, fora as que eu já conheço, né? Estão assistindo a série que tem na Netflix, que tem na Prime, que tem na Record, chamada Os Escolhidos. Alguém aqui já ouviu falar dessa série? Então, ela é maravilhosa. Nós conhecemos muito bem. Muito bem. A gente já assistiu mais de uma vez, cada episódio, várias vezes. Porque essa série trata-se de como Jesus escolheu seus apóstolos, os seus alunos. Vocês têm uma noção de como foi essa escolha? Na verdade, essa série ela retrata com fidelidade de 90% do Novo Testamento. O Novo Testamento, muita gente aqui não sabe, alguns sabem, mas a gente tem que sempre se pautar pelos que não sabem, porque a caridade é essa, não colocar todo mundo no mesmo nível e partir do pressuposto que todo mundo sabe. Quem sabe vai ter humildade de ouvir novamente. A gente tem a Bíblia,
E a Bíblia ela se divide em Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento é antes de Jesus. E o Novo Testamento, ou também conhecido como Boa Nova, é a partir da vinda de Jesus. E a gente fala Boa Nova porque significa boas notícias. Ele veio trazer notícias para a gente. Como é que a gente deveria interpretar a lei? Ele não veio derrogar, ele não veio mudar, ele não veio dizer, olha, tudo que Moisés disse não serve. Tudo que os profetas anteriores do Velho Testamento disseram não serve. Ele veio dizer, precisa interpretar da maneira correta. Então ele veio dar cumprimento, mas de maneira amorosa. Ele veio mostrar que o Deus não é aquele Deus punitivo que castiga, mas é o Deus da misericórdia. É o Deus que ama e que mais perfeito do que um pai da terra, ele nos dá sempre novas oportunidades de fazermos diferente. Então, os pescadores de homem, eles se referem a esses discípulos de Jesus, o seu apostolado. E aí a gente fala, ora discípulo, ora apóstolo. Que bagunça é essa, Renato? A gente fala discípulo, que significa aluno. Então, no início, os apóstolos andavam com ele como alunos, aprendizes. E depois que Jesus se foi, eles se tornam seu apostolado. Aqueles que falam do que viram e do que viveram. Aqueles que não viram e não viveram. Que dão testemunho de tudo aquilo. E que fazem o que o Mestre fazia. Porque Jesus ensinou aos seus alunos que tudo aquilo que ele fazia, eles também poderiam fazer. E como será que eles escolheram? Como será que Jesus escolheu esses apóstolos, esses 12 homens que a gente escuta falar? Será que ele pegou o mais bonito, o mais inteligente, o mais letrado, o que tinha poder econômico? Como será que era aquele que era bom, já perfeito? Foi assim a escolha de Jesus? Certamente que não. Não. Jesus, ele olhava e convidava, segue-me. E ele não perguntava, Luci, você já é boa? Você é inteligente? Quanto você tem na sua conta bancária? Não, ele não perguntava nada. E ele escolhia entre os imperfeitos. Porque quando ele olhava, ele via lá adiante o que você iria se transformar. E ele, até hoje, ele olha para cada um de nós e sabe o que é que nós vamos nos transformar. Então, às vezes, a gente está doentinho, a gente está com algum diagnóstico não muito bom, mas ele vê a gente curado. Ele vê a gente curado, lindo, perfeito, maravilhoso e sem nenhuma mácula. Porque ele sabe qual é a nossa destinação final. Ele não vê as imperfeições. Nós, quando conhecemos alguma pessoa, a gente analisa, né? Infelizmente, é gordo, magro, alto, é baixo, é rico, pode me dar algum benefício. A gente está sempre fazendo análises de acordo com os nossos critérios egoístas, né, ambiciosos, o que essa pessoa tem para me oferecer. Jesus, não. Ele olha o que a gente vai se transformar. E aí, ele chama os mais improváveis para fazer parte do seu apostolado. Ele chama pessoas totalmente endividadas, comprometidas, pessoas enérgicas, pessoas raivosas, pessoas que trabalhavam
para pessoas que a sociedade ali, que estava sob julgo, né? Os judeus estavam sob julgo dos romanos. Então, eles tinham asco pelos romanos que foram lá explorar, que dominavam, escravizavam. E Jesus, então, chama Mateus, que era um traidor, porque ele estava trabalhando para os romanos. Mateus tinha inteligência, então ele ganhava daqueles homens que os exploravam. Então, imagine a gente, né? A gente está sendo explorado, a gente está sofrendo, e um de nós vai trabalhar para o opressor, se a gente ia gostar dessa pessoa, né? E Jesus, então, olha para Mateus, que está lá na coleteria de impostos, e fala: Mateus, vem, segue-me. E aí, quem já estava seguindo junto com ele, os apóstolos iniciais, fica à vontade, eles ficam horrorizados, mas ele não pode. Mas Jesus fala: ele pode sim. Ele pode, porque Jesus já sabia. E esse convite, ele começou a espalhar, e ele começou a caminhar. E no começo as pessoas largavam tudo e seguiam, sem saber o que é que iam fazer. Será que a gente aceitaria esse convite? Então eu vou parar um pouquinho para colocar para vocês um dos convites que eu achei maravilhoso. Esse trecho faz parte do último episódio da última temporada que está disponível. E eu fiquei economizando, confesso que não economizando, com medo de assistir, porque está chegando um momento muito difícil. Eu vou ter que me preparar muito para poder assistir, se é que eu vou conseguir assistir. Então, nós estamos chegando próximo da crucificação. E está difícil. Eu não consegui ainda ir ao final do episódio. Eu fui até metade, voltei várias vezes. Muito tocante. Então, eu vou colocar agora para vocês assistirem. É 5 minutinhos e a gente volta a conversar. Tá na TV. Sim. Mas se eu te dissesse que eu tenho outra coisa em mente para minha vida e para sua? Como que? Uma coisa que vai durar. Um reino não construído por mãos. Uma fortaleza mais forte do que pedra. Se eu houvesse chutar bem para construir isso. Olha. Então, eu não entendo o que você está dizendo. Você não tem os meios para possuir terras ou uma casa e ainda assim está se oferecendo para me contratar pelos meus serviços? Não, o que está prestando hoje? Então o quê? Eu não sou bom em mais nada na vida. É o que você pensa. É o que eu sei. Me perdoa pela minha ousadia, mas eu tô um pouco desconfortável. E por que isso? Porque você... Você não me conhece. Eu o conheço, sim. A gente se conheceu há meia hora. Junte-se a mim. Tá, fazer o que Deus já disse. Construir um novo reino. Só nós colonizamos. Mas eu tenho que começar por algum lugar e onde é melhor do que aqui? E com quem melhor do que vocês? Olha, eu não sei do que é que você tá falando. Mas com certeza consegue coisa bem melhor do que eu. E aqui, olha, sem ofensa, Betsaida, eu disse que eu não gosto de ir de lugares pequenos. Eu vou voltar ao trabalho. Tenho que receber novo jovem. Basta comigo essa noite. Oferta final. Você não fez oferta nenhuma pra mim. Um novo reino. De valor eterno. Qual o pagamento? O que é o pagamento? Renda, diária, os arranjos de moradia. Você já parou pra pensar em tudo isso? Não tem pagamento. Pelo menos não no sentido terreno. Eu sou o mestre. E tô pedindo que você me siga. Foi um prazer te conhecer. Você vai ser parte da mudança do mundo. Vai fazer parte de uma família, não de parentes.
mas de laços de sangue da mesma forma. Vai passar os seus dias com algumas das pessoas mais interessantes, livres, engraçadas, motivadas, corajosas, acolhedoras, inteligentes, fortes, fervorosas, enérgicas, leais, amorosas e perfeitas, que já galgaram pela terra. Você vai ver. E fazer coisas que nem imagina. Vai ser adorado, odiado, necessário, perdido e encontrado. Vai viver em todos os lugares e em lugar nenhum. Vai perder amigos. Vai perder todos os amigos. E a sua própria vida. Vai até os confins do mundo. E vai fazer parte do início do maior movimento da Terra. As pessoas vão dizer que você foi um tolo. E que eu fui um tolo. E que era tudo mentira. Vão nos chamar de hereges, mentirosos e impostores. Outras vão celebrar e venerar a sua memória. E vão te chamar de santo. Mas esse não é o ponto. O ponto é que você vai ter dito sim ao não do mundo. Que você esperou contra a esperança. E creu contra a lógica. E que você entregou tudo o que tinha. E se manteve firme até o fim. Você vai me seguir. Não é demais? Será que se alguém convidasse a gente hoje para esse trabalho, a gente aceitaria? Não tem salário. Salário não é nada que a gente conheça aqui na Terra. Mas esse convite é feito. Alguns aqui já aceitaram. E o aceite deles, será que eles recebem salário? Esses meninos trabalham o dia inteiro e agora estão aqui. Né? Essa casa vai ficar muito pequena. Já está ficando pequena. E vocês estão ganhando o quê? Vocês estão largando o conforto da casa de vocês? Mas foi assim. E aqui ninguém está querendo doutrinar ninguém está querendo que alguém vire espírita, nada. Aqui o que a gente quer é que vocês conheçam esse homem que há 2000 e poucos anos esteve aqui e até hoje é incompreendido. Mas aqueles que já compreenderam têm uma felicidade, porque a gente serve o Senhor e não o servo que é o mundo. Foi aquilo que Francisco de Assis sentiu dentro do seu coração e outros mais. Foi aquilo que Maria, Nossa Senhora, que nos consola, não é à toa que esse centro chama Nossa Senhora Consoladora, é a mãe de Jesus, aquela que era intercessora. E nós vamos ver na série uma parte incrível da intercessão de Maria, quando nas bodas de Canaã acaba o vinho
e ela chama o seu filho e ele diz: mãe, mas ainda não chegou a minha hora. Mas ela pede: filho, nossos amigos não podem passar a vergonha. Era uma vergonha que acabasse o vinho, acabasse a provisão da festa. Então a gente começa a ver Maria ali intercedendo, já desde o início, no apostolado do seu filho. E Jesus não fazia acepção de mulheres, porque naquela época as mulheres eram colocadas à parte da sociedade. E Jesus chamava elas para caminhar junto com ele, para sentar na mesa junto com ele. E os 12 apóstolos eram os homens mais improváveis que se podia ter noção. Pedro era mais turrão do que qualquer coisa, teimoso, fazia jus ao próprio nome. Pedro, pedra. Mas quando converteu, Jesus começou a chamá-lo de Simão. Não é Simão Pedro. E aí nós vamos ter André e Tiago. Esses dois, eles eram tão orgulhosos que eles queriam um sentar à direita e outro à esquerda de Jesus. Eles não queriam qualquer lugar. E um dia Jesus vira e diz que João era o apóstolo amado e pronto. Já criou-se uma confusão. Por que ele era o apóstolo amado? O tempo todo disputando um lugar ali de destaque do lado de Jesus, mesmo sem entender qual era a missão de Jesus. E Jesus, então, começou a mostrar para eles aquilo que eles poderiam fazer, que todos nós podemos fazer, se tivermos o coração puro, se fizermos de amor mesmo, como esses meninos estão aqui fazendo. Abriram uma casa, estão mantendo essa casa, não sei, lógico que é do próprio bolso, né? E aí os outros não entendem nada. Como pode? Essa gente é louca, né? Tá fazendo bem pelo bem, pagando para fazer o bem, porque já entenderam. Porque um dia Jesus pergunta ao seu apóstolo Tadeu qual era o objetivo da vida de todos nós. Se alguém perguntar para você hoje qual é o objetivo da sua vida, você sabe responder? O objetivo da minha vida é estudar, constituir família, ter filhos, comprar uma casa, um carro. Isso faz parte das questões materiais do mundo. Mas nós viemos por um objetivo muito maior. E que nesse momento Jesus, então, perguntando ao seu apóstolo, lógico que ele não sabia, mas algo ele soprou que o objetivo da nossa vida e a vida de todos nós é instituirmos o reino de Deus dentro do nosso coração. E o que significa essa frase linda, instituir o reino de Deus dentro do nosso coração? É tirar todo o orgulho, toda a vaidade e colocar todas as características que nós ainda não temos, mas que Jesus trouxe a receita. Ele trouxe a receita para a gente, de como instituir esse reino. A gente ainda não tem os ingredientes. Todos os ingredientes: compaixão, amor ao próximo como a nós mesmos, fazer todo o bem que tiver ao nosso alcance, perdoar, ser indulgente. A gente ainda não consegue. Eu não consigo. Eu sei falar, mas ainda não sei praticar. Mas essa é a receita. E ele sabe que no caminho nós vamos conseguir todos esses ingredientes. Alguns já estão na nossa frente. Graças a Deus, alguém vai com a lanterna na frente. E só nos cabe seguir. Só nos cabe seguir. Todas as aflições das quais nós passamos é para que a gente acorde para esse caminho. Quando a gente pega um desvio, quando nós viemos para cá, para a grande escola do planeta Terra, sabendo o que nós deveríamos fazer, mas nós nos esquecemos momentaneamente, porque o mundo
tem essa possibilidade de nos seduzir com as coisas que são perenes, que vão acabar. Então, quando a gente está muito distraído, a gente tropeça. E aí a gente se machuca um pouquinho, mas eis que uma voz diz: levanta, eu estou aqui do seu lado. O caminho, no caminho você vai entender qual é a sua missão, qual é o seu objetivo de estar aqui, de se iluminar. E se iluminando, a gente quer iluminar os outros, porque ninguém é feliz sozinho. Como dizia o poeta, né? Ninguém é feliz sozinho. A gente, se for para um mundo feliz, quando for embora aqui desse planeta, e a gente estiver sozinho, a gente vai falar assim, mas cadê o Marcelinho? Cadê o Dela Líbera? Cadê o pessoal da casinha? Ah, não tem graça ficar aqui se eles não estiverem aqui comigo. É assim. Então a gente faz o caminho de volta. Se tiver que ir no umbral, a gente vai. Se é que a gente não vai estar lá. Porque o lugar de pessoas que amam é estar lá indo pegar quem está caído. Então a gente não é feliz sozinho. E a gente já aqui, que já viu um pouquinho dessa luz, que já sentiu esse amor de Jesus, a gente não quer ficar na felicidade sozinho, porque a gente quer compartilhar. A gente vê o outro sofrer e a gente fala, vem aqui. Jesus, em nenhum momento, quando ele fez o convite, ele falou assim, olha, Mateus, eu sei que você tem um conflito com o seu pai, eu sei que seu pai não te aceita porque você é um cobrador de impostos, mas você me seguindo, seu pai vai se reconciliar com você. Ele não prometeu isso. Ele não prometeu para Tiago, que tinha um problema físico, que ele ia curar o problema físico de Tiago. Isso iria acontecer no tempo certo. Mas, apesar dos seus problemas, ele poderia curar outras pessoas. Quem fala, quem está aqui, quem cuida da casa, também tem os seus desafios. Aliás, a gente aprende a trocar a palavra problema por desafio, porque são desafios. Então, a gente quer compartilhar com os outros, dizendo assim, olha, Jesus já está, eu já consigo sentir a presença dele. Ele não tirou a minha cruz, mas com ele ela fica muito leve, fica mais fácil. E ele disse isso, vem a mim todos que estão aflitos e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o fardo é leve, mas eu só imponho que vocês sigam a lei de amor e de caridade. Existe uma contrapartida, que é que a gente mude, de conduta. Hoje mesmo a gente estava conversando, e é tão triste quando a gente encontra alguém que, embora esteja caminhando, ainda não entendeu, a pessoa diz assim, eu não vou mudar, eu sou assim e assim eu serei. Ela vai mudar porque não tem como, no caminho a gente entende, quer a gente queira, quer não queira. Às vezes ficaremos sozinhos porque os amigos tomam distância. Porque nós não podemos ficar presos àqueles que querem sentar, que querem esperar, que não estão prontos ainda e falam, eu sou assim, mas vai mudar. Quer queira, quer não queira. Achou uma pedra confortável, uma árvore frondosa, mas a tempestade vai chegar ali e vai fazer com que essa pessoa levante e siga o caminho. Porque é o amor de Deus nos chamando. Porque se ele não amasse, ele deixava a gente ali, deitado em berço esplêndido. E quando a gente sai, então, para essa caminhada com Jesus, às vezes a gente não entende, mas Tiago e João também não entenderam quando Jesus falou, olha, tudo que eu faço vocês vão poder fazer. Vocês vão ter poderes.
E aí eles começaram a fazer planos com os poderes. Eles eram conhecidos como irmãos trovão, né? Eles eram irados, qualquer coisa eles já, os irmãos Bonerges, né? Então eles achavam assim, a hora que eu tiver o poder, que ele falou que nós vamos ter poder. Eu vou pegar todas essas pessoas ruins e vou dar um raio na cabeça dessa pessoa. Acaba, a pessoa acabou o problema. Olha que inteligente, né? Olha, então, quando eles disseram que iriam fazer isso, Jesus disse: Ah, é para isso que vocês querem o poder? Para fulminar as pessoas ruins? E aí eles entenderam, né? Olha isso, como nós somos, né? E quantas vezes a gente não pensa, nossa, se determinada pessoa não existisse, isso é uma maravilha, se eu tivesse esse poder, né, de cancelar essa pessoa, não só bloquear, mas cancelar, como o mundo seria perfeito, né? E Tadeu também teve uma brilhante ideia. E diz para Jesus: vamos reunir todo mundo num determinado lugar. Aí o senhor vai lá, o senhor fala com todas essas pessoas ruins, e elas vão ouvir e vão se tornar boas. Vocês acham que é fácil assim? Uhum. Se fosse assim, todo mundo que ia nas igrejas, nos templos, nas sinagogas, nos centros espíritas, ouviriam uma palestra e sairiam perfeitos. E por que isso não acontece? Porque cada um tem o seu momento. Cada um vai sentir num momento diferente. Às vezes vai um casal num centro espírita que passou pela mesma máquina de moer alma. Vai o mesmo casal, os dois estão sofrendo, os dois estão passando por determinada situação. Um vai sentir o chamado, vai ouvir e vai entender, o outro vai levar o seu tempo. E está errado? Não, dá tudo certo. Está tudo dentro do script, cada um tem o seu momento. Eu me lembro que na parada obrigatória, vocês participaram da parada obrigatória, é interessante, é um movimento como tem a Igreja Católica, né, que tem o seu momento de retiro, as igrejas espíritas, as igrejas evangélicas e os espíritas criaram a parada obrigatória. Um momento que a gente para, todo mundo se reúne e fica 2 dias lá conversando em rodas. Então, na segunda parada obrigatória, eu tive um problema. Eu tenho um irmão que as minhas amigas conhecem, e meu irmão é uma pessoa engraçada, né? Ele tem uma posição política também complicada e ele gosta de sair pregando, né, a sua ideologia política. E lá na parada obrigatória não era lugar, né? E o meu querido irmão, que eu conhecia 2 anos só, que nós somos filhos do mesmo pai, mas de mãe diferente. Eu o conheci há pouco tempo. Então, ele adora falar que ele é meu irmão, ele tem um orgulho, ele sai com a minha foto para tudo quanto é lugar. Mas ele tem esse detalhe. E eu falo: João, palestrante não fala de política. João, por favor, né, não use meu nome nas suas pregações, nas suas falas. Mas não adianta, ele não me obedece. E na parada obrigatória ele começou a causar. E eu fiquei muito brava, porque as pessoas vinham reclamar. Elas tinham medo de brigar com ele e eu ficar magoada. Então elas vinham reclamar. Na 10ª reclamação, eu chamei João, sentei João e fiz um sermão para ele. E ele ficou muito bravo, abandonou minha cunhada lá, a esposa dele, e foi embora, nem dormiu mais lá na parada. Passou, olha como a gente aprende em todos os minutos. No outro dia, no almoço, eu sento para almoçar do lado de Edgar Miguel, ele já veio aqui. Maravilhoso, né? Maravilhoso, gente, não percam. Edgar Miguel sentou do meu lado, sentiu a minha aura, devia estar com uma nuvenzinha, né? E ele falou assim: você tem um irmão aqui, né? Eu falei: tenho. Pensei: pronto, João já pegou Edgar.
Eu falei, tenho. E ele sentiu aquele empenho, né, pesaroso. E aí ele disse assim: você sabe que você não é responsável pelas coisas que o seu irmão faz. E eu respondi: eu sei. Né? Deveria falar, a partir de agora, você falando, eu sei. Porque se eu soubesse, ontem eu não teria sentado com ele, né? E falado para ele, dado o sermão que eu dei nele. Eu não sabia. E olha que eu sou palestrante há mais de 10 anos. Então a gente ainda tem muito que aprender. E a partir daquela conversinha, tá, curta, rápida, eu saí, eu sentei ali com 100 quilos e saí acho que com 20, porque ele teve esse dom de falar. Passamos meses e meses, encontrei com o Edgar e fui contar para ele. Falei, sabe aquele dia que você sentou para almoçar do meu lado e você falou tal coisa? Você não sabe quanto você mudou a minha vida. Eu cheguei no curso terça-feira já falando, olha, gente, o que o João fizer na frente do João, o que João fizer, o que minha mãe fizer, não sou responsável. Porque as pessoas se aproveitam, né? Ah, deu a líder, ele é líder lá, então, né? Eu posso aprontar, porque eu sou amiga do Deu a líder, né? Posso fazer acontecer. Ah, Marcelo, sou amiga do Marcelo. Não, o que as pessoas fizerem, nós não temos que nos responsabilizar. Cada um é responsável por si. E eu contei isso para ele, ele falou assim: não, não fui eu. Eu não fiz nada. Você estava pronta. Você, porque eu já falei isso para várias pessoas e não teve o efeito que teve em você. Então é a mesma coisa quando a gente fala de Jesus. Quando a gente fala para as pessoas, assistam essa série, porque a gente chora, a gente volta, assiste de novo, e ninguém entende. Ninguém entende o apego que a gente tem. A gente fala, ai, meu momento com Jesus. E aí eu mandei para o meu filho que mora fora do país, meu filho foi assistir, chorou quando viu Nicodemos, que não, né, não aceitou seguir Jesus. Ligou para mim emocionado e falou assim, mãe, a Carmen não se emocionou, a esposa. Eu falei, é assim, filho, cada um vai sentir no seu momento. Aí eu indiquei para o meu médico. Meu médico, ele passa de madrugada assistindo. Aí a mulher dele falou assim para mim, você acredita que ele vai na madrugada e assiste de novo? E eu pensei, eu acredito porque eu sou assim. Então, nós sentimos, não podemos impor ao outro esse sentir. Cada um vai ter o seu momento de ser pescado por esse grande pescador que nunca se ausentou. Ele ainda está aqui conosco. Ele é a chama que faz as pessoas abrirem uma casa espírita, um ponto de luz e se dedicar. E se tornar muito pequeno em pouco tempo. Ele é essa chama. Ele chama todos nós. E mesmo que a gente esteja repleto de dificuldades e imperfeições, Pedro, ele era tão imperfeito, ele andou os 3 anos com Jesus e mesmo assim, no momento derradeiro, ele negou Jesus. Ele negou porque ele era mau? Não, frágil, como nós. Como somos frágeis. E Jesus conhece. E ele fala, ninguém é mau, é frágil. É frágil, mas um dia será pedra angular. E Pedro se tornou. Tanto é que a primeira igreja do caminho foi fundada por ele. Então, essa transformação, ela não é instantânea. Ela vai acontecer. Cada um vai sentir no momento que estiver preparado para sentir. Existe uma lenda que conta
que uma tribo americana tem um ritual de passagem do menino, do índio, jovem, criança, para ele adulto. Então, esse ritual é o pai pegar essa criança, levar ela para o alto de uma montanha, vendar os olhos dela, e ela tem que passar a noite toda ali no alto da montanha, sozinha, com os olhos vendados. Então, todos os meninos ficam temendo por esse momento, eles morrem de medo, porque ninguém pode contar o que acontece a hora que amanhece o dia. Ninguém pode contar como foi essa noite, esse ritual de passagem. Então, eles vão lá morrendo de medo, sentam, o pai vendo os olhos e começa, então, aquela noite sombria. Eles escutam abutres, eles ficam com medo de cobra, eles ficam com medo de gavião, de tudo quanto é espécie de coisas que podem acontecer. E é lógico que eles ficam, né, entre eles falando, meu Deus, mas e se passar ali um leão, uma onça, uma raposa, e ficam com medo, né? E ninguém pode contar o que acontece de manhã. Mas de manhã, eis que quando eles tiram a venda dos seus olhos, eles vão se deparar com o pai deles, que passou a noite inteirinha em vigília. Eles é que achavam que passaram a noite sozinhos. Assim somos nós. Gente, a maioria do tempo da nossa existência aqui, nós passamos com os olhos vendados, passando por provações, por situações, achando que não vamos vencer e que estamos sozinhos. Mas em nenhum momento Jesus deixa que a gente fique por esta noite sozinhos. Então, o convite para esse reino, ele é renovado todos os dias, todos os momentos. E é um reino que, como disse Jesus, não é construído por mãos, mas é uma fortaleza mais forte que uma pedra, que a gente às vezes não entende. Mas ele fala, mesmo sem entender, junte-se a mim, venha comigo construir esse reino. E ele tem que começar por algum lugar, ele tem que começar por alguém. E ele não escolhe as nossas características melhores, ele escolhe apesar dos nossos defeitos. E ele diz que se a gente aceitar esse convite, o pagamento não é nada do que a gente possa imaginar. Muita gente, o pai de Chico Xavier, vivia dizendo a ele, mas se você tem esse contato aí, por que eles não passam o número da loteria para você? Por que a gente tem que passar tanta privação? Tem gente que fala que quer ganhar na Mega Sena. Eu falo, mas se você ganhar na Mega Sena, você vai perder a sua encarnação. Né, Valentim? E a liberdade também. E a liberdade também. Ah, mas se eu ganhar, eu vou reformar os centros, eu vou fazer um monte de caridade. Se você não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Se você não consegue fazer quando você tem pouco, não fará quando tiver muito, vai estar muito ocupado. Existe um livro que está na moda agora, chamado Coisa de Rico. Vocês já ouviram falar desse livro? Eu estou lendo esse livro. Qual que é o nome? Coisa de Rico, de Michel Alcoforari. É um antropólogo, alguém que estuda o ser humano. Esse livro prova que quem é rico nunca acha que é. Rico é sempre o outro. Ah, mas o De La Libera fala assim, mas eu tenho um iate, mas a Renata tem um iate e ela tem um elevador para o iate. Porque para eu ir para o meu iate, eu molho o pé, a calça, sujo, né? Então, eu não sou rico. Entendeu? Ele é meu vizinho, tem um iate igual ao meu, mas eu sou mais rica porque, além de eu ter feito um pier, eu fiz um elevador, então meu iate fica suspenso, sou mais rica.
Então, enquanto ele não me ultrapassar, ele não será rico e não fará nada em prol de ninguém, porque ele ainda não é o rico bastante para ajudar. Então, é assim que as pessoas pensam. Então, nós não precisamos esperar ganhar na Mega Sena, acertar na loteria, como o pai do Chico queria, porque a gente vai perder a nossa reencarnação. Se a gente quer ser bom, a gente vai ser fiel no pouco. Então, não tem pagamento no sentido terreno. O que Jesus pede para a gente é só que a gente siga ele. E a parte da mudança que a gente vai ter é que a nossa família vai aumentar. A gente não vai mais ter aquela família só dentro de casa. Aliás, essa de dentro de casa talvez a gente perca. Porque ela vai falar que a gente está estranho, que a gente é fanático, que a gente vai cedo todo dia, né? Todo dia a gente tem atividade, a gente não bebe mais, a gente não faz as coisas mais que as outras pessoas, a gente se tornou muito chato e fanático. Então, a nossa família vai mudar. Os nossos dias serão com pessoas muito interessantes, pessoas que gostam do que a gente gosta. Não é? A gente adora estar dentro da casa espírita porque as pessoas são iguais a gente. Ah, mas na casa espírita tem tanta gente problemática, igualzinha a gente. Cheio de conflito, de problema, mas estão lá, Tem o que nós não estamos tem. juntos, não é? Tem. Quem não tem, né, dona Lucy? É Mas a gente vai encontrar pessoas, como disse Jesus, engraçadas, motivadas, acolhedoras, inteligentes, fortes, fervorosas, enérgicas, leais, amorosas e imperfeitas como nós. E aí a gente vai caminhar com essas pessoas. E tem hora que a gente vai falar, mas como é difícil, né? Mas nós também somos muito difíceis. Nós só estamos aqui graças à misericórdia de muita gente que nos tolera e que tem paciência conosco. A gente vai ser adorado por uns e odiado por outros. E não pense que palestrante é diferente, não. A gente tem um monte de gente que gosta, mas tem uns que não gostam, porque a gente incomoda. E a gente vai ter hora que vai falar assim, eu me encontrei. Mas vai ter momentos também que a gente vai falar, será que eu estou no caminho? Acho que eu vou parar com tudo, mas a gente não consegue, porque já experimentamos deste caminho, deste amor. E esses amigos que estão do lado não nos deixam parar. Não tem hora que eu falo assim, vou parar, muita palestra, muita coisa. Aí liga alguém e fala, você pode fazer uma tal dia? E eu falo, ah, mas eu gosto tanto do fulano, eu não vou fazer mais essa, né? E os nossos amiguinhos invisíveis também colocam empecilhos, colocam minhocas também na cabeça dos nossos cônjuges, né? E os nossos cônjuges falam, está gastando muito combustível. Existe, gente, é assim, faz parte da vida. Quem falou que é só ter flores? Não é verdade? Faz parte. Por isso que Divaldo não casou, Chico Xavier não casou, Raul Teixeira não casou. Por isso que alguns palestrantes não ficam casados. Então a gente tem que ser firme, viu, Dela Ribeira, viu, Marcelo? Não é fácil, a gente tem que ser firme, entender que Ai, eu vou. vai ser complicado a nossa vida. Tá. Nós temos sempre a oportunidade de nos depararmos com fenômenos que não são nada miraculosos. Existe o contato intermitente do lado de lá para o lado daqui. Nós somos hoje encarnados, mas amanhã estaremos lá do outro lado, tentando sinalizar para os que estão aqui, vivos, acreditando vivos, mas às vezes adormecidos nas ilusões e ignorância. Quando Moisés proibiu a humanidade daquela época de se comunicar com os mortos, é porque se fazia banalidades com essa comunicação, mas ela sempre aconteceu. Pela misericórdia do nosso Pai, Ele permite que os mortos venham chacoalhar os vivos. Acorde, aproveite a oportunidade que vocês estão tendo. Se regenerem, modifiquem.
olha, o caminho não é esse. Às vezes, um alerta, não faça determinada coisa, você está equivocada. São a atuação da bondade de Deus tentando nos alertar. Aproveite a reencarnação. Porque se existe uma realidade que nós todos vamos nos deparar, é que a vida continua. E vamos verificar que não aproveitamos a nossa oportunidade de fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Mas, como disse, o pescador de homens esteve aqui, renova o convite até hoje. Venha a mim, siga-me, sempre a tempo. Não importa se você entende o que é para fazer, no caminho a gente vai compreender. Francisco de Assis, quando começou a seguir Jesus, ele foi o maior imitador de Jesus. Ele às vezes não sabia o que tinha que fazer. Às vezes eles já tinham feito tudo que estava ao alcance e seus companheiros chegavam e diziam: Pai Francisco, e agora? O que a gente faz? Ele dizia: Eu não sei. Vamos abrir o Evangelho e ver o que tem para fazer hoje. Então, assim também nós, às vezes nós não sabemos. A gente se entrega com humildade. É isso que eu tenho que viver hoje. Muita gente, muitas pessoas, muitas se revoltam diante das dificuldades da idade, se revoltam diante das doenças. Mas eu não merecia. Quem somos nós para dizer se a gente merece ou não? Às vezes não merecemos. Estamos passando por uma prova, porque expiação é merecido, né? Expiação é você experimentar aquilo que você fez o outro sentir, passar por uma dificuldade porque você precisa passar. Mas prova não. Prova você se coloca naquela situação por livre e espontânea vontade. Eu quero passar pela prova de uma determinada doença, mostrando que eu serei fiel, eu não blasfemarei, eu não reclamarei, e eu passarei de uma maneira mostrando a minha fé. Quando eu imaginava que ia ficar desse jeito, nunca imaginei. Sim, então, e todos nós temos que entender que conforme a idade vai avançando, nós teremos novos desafios. Se não tiver, quem que vai querer ir embora com um corpinho, com 90 anos, com um corpinho de 20? Ninguém, né? Então, conforme as coisas vão acontecendo, a senhora mesmo falou, dependendo do que a gente passa, a gente fala assim: olha, para mim já deu, se quiser me chamar. Não é? Eu A já passei gente por tanto. tem hora que a gente passa por determinadas dores que a gente fala: olha. Ele ficou 4 anos doente. Então, mas quem somos nós para dizermos que já bastou? É só o Pai que sabe o nosso momento. Gente, todos nós podemos ser pescadores de homens. Jesus conta conosco. Quando a gente tiver alguém sofrendo, precisando de uma palavra, de um ombro amigo, eis que a gente se faça presente, que a gente possa ser luz aonde houver escuridão, que a gente não precise trazer ninguém para a casa espírita, nós não precisamos de adeptos, as pessoas que venham de livre e espontânea vontade, mas que a gente leve a palavra do Cristo Consolador para quem precisar. A minha sogra, ela sempre dava de presente nos aniversários um evangelho, independente se a pessoa ia abrir, se ela ia ler ou não. No momento de precisão, pode falar. Faz parte quando ele nos deu uma ordem, ele falou: ide, pegar o evangelho a toda criatura. Sim, Isso faz parte sim, dessa roda que nós estamos. exatamente. Mas você sabe como é que ele falava? Ir de pregar, e sabe como? A pregação de Jesus era toda exemplo. Ele não escreveu nenhuma palavra, ele mostrava como deveria ser. Ele era misericordioso, ele era amigo, ele era companheiro, mas ele agia. E quando Francisco de Assis imitou Jesus, ele falava para todas as pessoas:
ide e pregai, e se for necessário, use palavras. O que significa? Ide e pregai com exemplo. Porque muita gente não vai abrir a Bíblia e ler. Você vai ser o evangelho que ela vai ler. O seu comportamento, a sua atitude, a sua resignação diante das dificuldades será o evangelho que alguém vai ler. Certamente o filho aqui, o filho da dona Lucide, quando passar por dificuldades, o filho dele também, vai falar, mas a minha mãe passou por isso, nunca reclamou, foi até o fim. Quem sou eu? Então, ela será o evangelho que ele vai ler. Então, que a gente possa ser o evangelho que as pessoas lerão. E com base nesse comportamento, a pessoa fala assim, nossa, ele é tão diferente, onde será que ele vai? Vou seguir ele. Aí vai vir que ele vem aqui na casinha. E através do comportamento, do exemplo, aí sim ele vai trazer, ele será pescador de outras almas. Eu já estourei o tempo aqui. Desculpa, eu sei que não é fácil ficar sentado aí, é fácil para eu aqui de pé, me movimento, né? Mas assim, gratidão pela sustentação que vocês me deram, com esse olhar amoroso, prestando atenção. Que se vocês, de tudo que eu falei, não lembrarem de nada, lembre só de Jesus. Lembra que Ele está do lado de vocês, independente da venda, do tempo que vocês estão passando, das dificuldades. Tudo muda, tudo passa. Nunca diga, eu tenho uma doença, eu estou com uma doença. Ela não é sua. Ela vai passar, ela vai embora no tempo certo. Viu? Não é sua. Eu estou. E no tempo de Deus, ela irá embora. Deus sabe de tudo, tudo tem a sua hora, ninguém está passando nada por acaso. E Ele ama cada um de nós. Ele sabe o nome de todos nós. Se a gente que não escuta Ele chegando e falando, Marcelo, siga-me, né? Deu a líder, siga-me. Não se siga-me, a gente que não escutou. Mas Ele está chamando. Faz tempo todos nós. Ele sabe quantos fios de cabelo há na cabeça de cada um. E Ele nos ama. Está o tempo todo do nosso lado. Ele é o nosso pescador. Gratidão. Assistam a série, gente. Aproveitem essa época que nós estamos vivendo sem igual, onde a gente pode ter um convívio diário com Jesus. Muito obrigada. Pessoal, permaneçam sentados. Vou convidar você. Pode fazer a oração. Lógico, com certeza. Só pedir para os médios se posicionarem, por favor da paz. Vou pedir para a Fabi, que foi maravilhosa nessa noite de hoje. Gratidão pelas palavras, né? Normalmente eu faço a oração inicial e eu convido os palestrantes a fazer a oração final no momento do passo, tá bem? Eleve os seus pensamentos ao Mestre Jesus nesse momento. Peço também que vocês elevem os seus pedidos, aquilo que cada um de vocês trouxeram no seu coração nesse momento, tá? Feche os olhos, visualize nosso Mestre Jesus nesse momento, face a face com você, e passo a palavra para nossa amiga também. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, amigo, que caminha junto conosco. Santo sempre seja, Pai, o seu nome em louvor de todas as suas criaturas. Venha a nós o seu reino de paz, bondade, misericórdia e justiça. O pão nosso, material que nos dá todos os dias, Pai, abençoado seja. Mas pedimos o pão espiritual,
que significa fortaleza, para que nós possamos vencer todos os desafios que nos moldam o caráter e que nos faz cada vez mais próximos deste reino de amor. Que nós aprendamos a esquecer os erros alheios, a perdoar os erros alheios, porque só estamos aqui em pé, firmes, pelo perdão dos nossos irmãos, pela benevolência e paciência que eles também têm conosco, Pai. Que todos os males que nos afligem, que não forem para o nosso crescimento e nossa melhora, possam ser retirados e levados para o fundo do mar profundo, onde não haja ser vivente, porque o mal que a gente não quer para nós não desejamos para ninguém. E que a cada dia nos possamos lembrar o quanto somos amados e que podemos escrever uma nova história, diferente, melhor, com um final muito feliz. Que assim seja. Sim, sim. Seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por vosso pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja.